rola a bola. Eu sou o Breno Moura E eu, David Pietro. e sejam bem-vindos ao Show do Intervalo. Neymar ainda tem espaço na seleção brasileira? Estando lesionado e com várias estrelas chegando ao time, Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior, Henrique, Estevão. Será que ainda temos espaço para Neymar na seleção brasileira com seus 33 anos de idade? isso e muito mais você vai ver aqui nesse vídeo. Ainda hoje é uma grande discussão se Neymar tem espaço na seleção brasileira. Um assunto muito falado, né, por nós torcedores, especialmente numa fase em que a seleção do Brasil só vai de mal a pior. Neymar, aos 33 anos, é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols, ultrapassando Pelé em 2023, e um jogador que já foi protagonista do time por mais de uma década. No entanto, sua idade, histórico recente de lesões e a emergência de novos talentos levantam dúvidas sobre seu papel. Vamos analisar detalhadamente se o nosso menino Ney ainda tem espaço e em seguida avaliar as promessas citadas: Rafinha, Vinícius Júnior, Savinho, Estevão, Rodrigo e Henrique em comparação com o Neymar. E aí, David, Neymar ainda tem espaço na seleção? Com certeza sim, mas eu acho que o Neymar ele tá evoluindo de um protagonista para um líder experiente, né? Até porque quando ele estreou na seleção era muito novo, jogava muita bola desde sempre, é um craque sem discussões, mas como era muito novo, ele era muito cabeça quente. Ele era alguém que desestabilizava o próprio time mentalmente por causa das brigas que ele buscava e fazia com que outros jogadores entrassem na pilha e até acabassem jogando mal por causa do nervosismo, de ficar com raiva, de querer brigar. E Neymar saiu de um protagonista, de um cara que jogava muito bom e era esquentadinho, muito brigão, para um líder experiente, agora com seus 33 anos já, mais de uma década vestindo a camisa da seleção brasileira e passando por vários momentos com a seleção, momentos bons, momentos ruins. Ele com certeza é um cara muito mais maduro, saiu de menino Ney para adulto Ney e agora tá apto a vestir a braçadeira de capitão e realmente comandar o time, não só com sua técnica, mas também com sua experiência aí, dando dicas estratégicas e acalmando o time em momentos de pressão. E é algo que é muito necessário, como a gente viu no jogo do Brasil e Argentina agora, quando a Argentina conseguiu abrir uma vantagem aí de 2 gols, né, quando ficou 3-1. O Brasil ficou muito nervoso, não conseguia mais nem tocar a bola, parecia um time amador e com certeza faltava um nome de peso na seleção, como o Neymar, tanto para colocar medo nos adversários, porque realmente uma seleção que entra jogando com o Neymar em campo, ela entra totalmente diferente. É verdade. Não é que ela não entre confiante, mas ela sabe que não pode ir com tudo porque tem um jogador ali excepcional que pode mudar a história da partida. Por isso Neymar é tão importante. Ele só por estar em campo, ele já consegue abrir espaços onde a seleção argentina não abriria esses espaços para que a seleção brasileira pudesse atacar. Porque Neymar em campo, ele chama a marcação para cima dele. Como é um jogador excepcional, o técnico e os jogadores sabem que não pode deixar só um jogador marcando ele. Colocam 2, 3 jogadores e quando Neymar pega na bola e 3 jogadores vão em cima dele, esses 3 jogadores que estão em cima dele estão abrindo espaço nas posições que eles deveriam estar. Por isso que a seleção pode atacar por esses espaços vazios enquanto o Neymar está chamando a marcação para cima dele. Então o Neymar não só é excepcional, consegue chamar a marcação e agora com sua experiência consegue ser um grande líder. Com certeza vai honrar a braçadeira de capitão aí quando voltar das suas lesões e com certeza vai estar 100% em breve. A qualidade técnica dele é inquestionável. Neymar continua sendo um dos jogadores mais técnicos do mundo. Sua visão de jogo, capacidade de driblar em espaços curtos e criar jogadas decisivas são atributos raros. Mesmo após a grave lesão no joelho em outubro de 2023, uma ruptura no ligamento cruzado anterior, ele voltou ao Santos em 2025 e em 7 jogos no Campeonato Paulista em março, marcou 3 gols e deu 3 assistências, incluindo o gol olímpico contra o Inter de Limeira. Isso mostra que, quando saudável, ele ainda entrega resultados de alto nível. E Neymar tá passando a ser um grande líder e experiência por causa de competições que dão muita pressão nos jogadores e ele jogou nessas competições, por exemplo na Copa 2014, que ele jogou muito, mas acabou se lesionando contra a Colômbia, levando a joelhada nas costas e quase que ele ficou paraplégico. Foi uma lesão muito grave, mas graças a Deus ele se recuperou. Na Copa de 2022 ele também marcou 2 gols antes da eliminação contra a Croácia. Ele é uma peça decisiva, tanto que a seleção brasileira quase derrota a Croácia quando Neymar assumiu o protagonismo e na prorrogação conseguiu fazer um gol, fazendo a seleção brasileira passar à frente da Croácia, só que por causa de um erro tático novamente, jogadores subiram e chamaram a marcação e acabaram levando um gol desnecessário, porque o Brasil poderia ter segurado a bola, ter explorado os passes até acabar o tempo, faltava apenas 4 minutos e os jogadores da seleção brasileira erraram de uma forma horrível, fazendo com que a Croácia tivesse para marcar um gol, empatar a partida, levar a partida para os pênaltis e acabar eliminando a seleção brasileira da Copa do Mundo nos pênaltis. Diferente de anos atrás, o Neymar não precisa ser o protagonista. Ele pode estar ali atuando como meia amador, o famoso 10 clássico, posição em que a seleção do Brasil tem sentido falta desde a aposentadoria de Kaká, quando jogava pela seleção. Ao invés de ele competir espaços nas pontas com Rodrigo ou Vinícius Júnior, ele pode estar ali no meio, criando as jogadas para esses jogadores
jogadores que são muito velozes e que deixam essa garotada brilhar. Vamos agora falar um pouco sobre as limitações do Neymar, porque apesar dele ser um craque, ele tem algumas limitações, né, Breno? Em 2023 ele sofreu uma lesão muito séria e ficou mais de um ano sem jogar. E agora em 2025 ele sofreu também uma lesão na coxa, um edema. Não foi algo grave e ele já tá voltando aos campos, mas é uma sequência de lesões que vai tirando o craque da sua melhor forma. Além disso, a seleção brasileira hoje conta com jogadores muito jovens, muito velozes, e caso o técnico venha optar por Neymar, ele é uma peça fundamental, mas que tem que estar em pleno vigor físico, pois essa safra de jogadores da seleção hoje que são muito jovens, eles são muito velozes, e para que Neymar consiga acompanhar o ritmo de jogo desses jovens jogadores, ele tem que estar em pleno vigor físico, pois caso contrário ele não vai aguentar o pique e vai acabar se cansando muito rápido ao ponto de ter que ser substituído. E sobre essas novas promessas da seleção do Brasil em comparação com o Neymar, Breno, temos o Rafinha aí, um jogador que joga pelo Barcelona, em seus 28 anos, joga de ponta direita ali, Breno. Muito habilidoso, com capacidade de drible e finalização excelente. Ele encontra muitos passes, né? Ali... E é bastante decisivo jogando pelo Barcelona, né? Ele já conseguiu decidir várias partidas, fora que ele também é um dos nomes mais cotados aí para ser o campeão e levar a bola de ouro agora desse ano. Então é um jogador que tá em ascensão e eu acho que a melhor fase do Rafinha hoje na história dele é essa. Em comparação, o Rafinha é menos criativo e versátil que o Neymar, mas ainda é um grande nome na seleção brasileira. Vinícius Júnior do Real Madrid, 24 anos, um dos melhores jogadores do mundo, segundo lugar na bola de ouro. É o principal candidato aí ao estrelismo da seleção brasileira, caso o Neymar não se aposente, por exemplo. Ele é o principal nome aí desde 2024 para poder assumir o manto. Responsabilidade muito grande, porque se comparado ao Neymar, ele ganha em velocidade e força física, mas em habilidade o Neymar ultrapassa muito, em decisão, toque, enfim. Neymar é um jogador fora da curva. E também temos o Savinho, jogador do City, com apenas 20 anos, tem um jogo com um estilo muito parecido do Neymar, com dribles rápidos, imprevisibilidade e um bom posicionamento. Com dribles curtos e ousadia, ele tem um estilo de jogo muito parecido com o Neymar realmente, mas ainda não tem a capacidade de finalização, de decisão ou liderança como o de Neymar. Então tá mais do que provado que o Neymar é essencial, a seleção precisa do Neymar de volta para a criação aí, como já foi falado aqui. Realmente o Neymar não só tem espaço na seleção brasileira, como a seleção precisa muito do Neymar, como uma grande estrela, um cara que joga muito mais do que a maioria dos jogadores, tem uma ótima liderança, então com certeza é peça fundamental aí na seleção brasileira para que ela consiga aí conquistar mais títulos novamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já comenta aí, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal para não estar perdendo aí os vídeos novos, né, Breno? Com certeza, acompanha tudo aí, porque vamos estar trazendo para vocês notícias, curiosidades, tudo sobre o mundo do futebol. Então é nóis, tamo junto e é só o começo.